Justamente para entender melhor esse cenário que envolve a alta do dólar, vamos conversar a partir de agora com o economista Hugo Garbi, sempre atendendo a gente aqui na Jovem Pan News. Hugo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Olá, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, estamos vivendo tempos difíceis na economia, cenário de instabilidade, incerteza, o que nos traz, claro, algumas consequências, a alta do dólar, claro, é justamente um dos sintomas. Agora, tivemos altas expressivas, sucessivas, nos últimos dias, mesmo em meio à intervenção do Banco Central. Enfim, queria que você trouxesse a reflexão e nos explicasse os motivos desse movimento. De fato, a gente tem de considerar o dólar também como um produto, né? A moeda também é um produto da economia e existe uma relação de oferta e demanda. E quando a gente analisa, sob perspectiva, a economia brasileira hoje, um dos principais elementos, os elementos mais importantes dentro da economia, que é a confiança, né? A confiança na autoridade monetária, que é o governo, ela hoje está, de fato, debilitada, né? Então, a gente enxerga um cenário macroeconômico bastante desafiador, que também tem uma relevância importante nessa precificação do dólar no Brasil, e também um fator interno bastante importante com relação à confiança do investidor estrangeiro no país. Se você não tem confiança, se você tem incerteza da economia, como está acontecendo agora no Brasil, esse investidor estrangeiro, e o Brasil precisa muito do investidor estrangeiro, quase 60% da Bolsa, por exemplo, é investidor estrangeiro, ele acaba tirando o seu dinheiro e colocando, investindo num lugar mais considerado mais seguro. É isso que vem acontecendo de fato no Brasil. Nós tivemos uma fuga de dólares, né, que a nomenclatura que a gente utiliza na economia, né, uma saída de dólares massiva no Brasil nos últimos 2-3 meses, fez com que o estoque de dólar diminuísse no Brasil, pressionasse essa cotação acima dos R$6. Agora, muita gente classificou essa turbulência, esse mau humor do mercado, que isso seria decorrente da difícil tramitação do tal pacote de corte de gastos. Pacote que, na visão de muitos, estava muito aquém, muito distante das reais necessidades do país. Enfim, mas o pacote de corte de gastos foi aprovado, houve a promulgação, claro, alterações foram feitas durante a tramitação. Mas o que você achou dessa medida aprovada? Resolve os inúmeros problemas da atual administração federal quando a gente olha para as dificuldades fiscais? Não, de fato não resolve, né? De fato, esse mau humor do mercado, né, entre aspas, foi um reflexo de uma frustração do mercado, né? Existia uma expectativa do pacote de gastos mais robusto. No final do dia foi aprovado um excesso, ou seja, o governo acabou tirando gastos que ele teria em 2025 e 2026 e não efetivamente tirou, ou seja, reduziu gastos do governo atuais. A gente não viu, por exemplo, existe uma expectativa de redução de custos, gastos discricionários de ministério ou folha de pagamento, por exemplo, e a gente não enxerga isso. E essa boa vontade do governo em reduzir foi essencialmente aquela frustração que teve reflexo à alta do dólar. E aí, combinado com uma isenção fiscal, não é nenhum problema de ter uma isenção fiscal, mas no mesmo dia, na mesma comunicação, acabou pegando muito mal, e a gente viu esse reflexo, de fato, no preço do dólar. Pois é, na quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte para os jornalistas. Ele falou que seria natural, era o caminho natural que o câmbio se acomodasse. Bem, tivemos a promulgação desse projeto, essa PEC que foi aprovada pelo Congresso, recesso parlamentar, estamos na reta final do ano, e aí eu te pergunto, o câmbio deve se acomodar? Agora o problema é ele se acomodar acima dos 6, né? Olha, não é um caminho natural, né? A gente viu que se fosse natural o Banco Central não faria nenhuma intervenção. A gente tem como política monetária dentro da economia, o que a gente chama de intervenção política monetária, política cambial, desculpe, contracionista ou expansionista, e no caso do Banco Central, ele usou uma ferramenta, um remédio, para poder baixar o dólar, ou seja, ele coloca mais dólares no mercado, vende dólar, para poder pressionar para baixo essa cotação.
Então não é natural, né? Se o governo fizer lição de casa, ou seja, se realmente conduzir a política monetária com responsabilidade, o Banco Central adotando uma política monetária responsável, ou seja, técnica, e não com condições, uma condição mais política, aí sim vai ser natural que a confiança retorne, né, ou seja, dentro da economia brasileira, e o investidor volte a investir no Brasil. Mas a gente tem que fazer a lição de casa, então acho que tem um trabalho longo, duro, árduo em 2025 para fazer com que esse dólar se acomode numa faixa menor, lembrando que o Banco Central ele tem uma reserva limitada de dólares para poder fazer leilão, né? Hugo Garbi, economista, conversando ao vivo com a gente sobre o momento econômico do Brasil aqui no Jornal Jovem Pan. Eu peço licença, nosso comentarista Cristiano Vilela fará a próxima pergunta. Você, Vilela. Hugo, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Hugo, de acordo com o que a gente tem visto em relação à postura do governo, muitas vezes até certo ponto negacionista com relação às exigências, não do mercado, mas das regras de finanças públicas, é possível a gente imaginar que no ano de 2025 ou daqui para frente nós teremos realmente um dólar nesse patamar mais elevado, talvez não tão elevado como vimos nos últimos dias, mas mantendo um valor mais alto do que aquele que estávamos acostumados a ver há um ano atrás, por exemplo, ainda abaixo dos $5, dos R$5 o dólar? Boa noite, Vilela, prazer falar com você. Olha, a ciência econômica, né, ela é puramente técnica, né? Então, quando você nega a ciência, a gente viu o resultado econômico em poucos dias, ele foi de 5,90 para 6,30. E se não tivesse nenhuma intervenção do Banco Central, nós temos alguns estudos, tinha curva do dólar futuro a 6,60. Então, assim, de fato, o dólar pode chegar a R$5, natural que pode, mas a gente tem um caminho árduo, como eu disse, longo pela frente, de, primeiro, resgate da confiança na economia brasileira, né? Você imagina, o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, um país altamente dependente de reservas e divisas estrangeiras, do dólar, né? Então a gente precisa desse investimento aqui. Por que se faz esse estoque de dólar? É natural que o dólar vai para 6,50, até mais, né? Então o resgate de confiança e esse direcionamento do governo federal é fundamental. O segundo, né? Como vai ser a condução da política monetária do Galípolo a partir do dia 1º de janeiro, né, de 2025. Ele vai ser técnico, né, ele vai realmente adotar uma postura descolada do governo federal e independente como o Banco Central vai ser, ou vai ter atitude mais voltada para a política e não técnica. Então, essas incertezas mercadológicas, elas acabam influenciando demais na economia brasileira. Se a gente tiver uma condução responsável e técnica, eu não tenho dúvida que o Brasil tem potencial, né, que é uma economia, é uma das maiores economias do mundo, gigantesca, que tem esse potencial de recuperação e recuperação muito rápida, ao contrário, né, se comparando com economias menores. Mas a gente precisa que o governo faça a lição de casa. Agora, Hugo, você mencionou algo que eu acho que a gente pode inclusive se aprofundar, porque quando você diz que nós temos um longo caminho pela frente, não dá para a gente não analisar o papel do Banco Central nesse processo, né? Tivemos a administração de Roberto Campos Neto, que termina inclusive nesse mês de dezembro, e você levanta as dúvidas que o mercado tem sobre Gabriel Galípolo, que até onde a gente sabe, possivelmente tentará de todas as maneiras garantir a independência. Mas o mercado também fica com o pé atrás sobre a possível interferência do presidente Lula. Quais são os sinais que o mercado ficará atento a essa administração de Gabriel Galípolo? As próximas reuniões do Copom, por exemplo, serão estratégicas a depender do posicionamento do Copom? Qual sinal poderá ser emitido para o mercado, de interferência ou não? Queria que você refletisse um pouco sobre isso, essa largada de Gabriel Galípolo no Banco Central, o quão estratégico isso é. É fundamental, né, que ele transmita confiança, porque o presidente do Banco Central, ele é o chefe da autoridade monetária do país. É uma posição importantíssima. E junto com o ministro da Fazenda, são as duas autoridades monetárias mais importantes do país. Então,
essas duas figuras eles têm de transmitir responsabilidade técnica, né? Ou seja, você não pode ter interferência política numa ciência técnica como a economia. Então, é natural que o mercado ele estuda muito a curva de juros futuro, por exemplo. A taxa de juros é um instrumento de política monetária. Se você tem inflação, você vai aumentar a taxa de juros para conter o processo inflacionário. A inflação você gera por meio das famílias ou por meio do governo, né? Então, se você tem uma indicação mercadológica de que a taxa de juros deve subir e eventualmente ele tem uma posição contrária e o voto ele é aberto, ou seja, a gente sabe quem votou, né? É natural que o mercado vai falar, poxa, mas espera aí, né? Todo o mercado está indo por um caminho e ele vai por outro, por quê? Né? Então, essa expectativa ela existe e o mercado está ansioso para ver como que vai ser essa condução política por parte do Banco Central. De novo, né? Banco Central e governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, tem que andar junto, né? Não combate a inflação, não combate a taxa de juros alta. Se um dos dois, se tem um desequilíbrio entre os dois, a coisa não começa a não funcionar muito bem. Cenário econômico do país, as altas sucessivas do dólar, pacote fiscal aprovado e também Banco Central sob nova direção, assuntos tratados com Hugo Garbi, economista que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan. Hugo, grande abraço, viu? Bom final de sábado e até a próxima. Muito obrigado a todos, um ótimo final de sábado.